Boa tarde. Aqui estamos começando um tanto atrasados, né, daquilo que a gente tem se proposto a fazer na segunda-feira às 18 horas. Passou um pouquinho das 18 agora, né? Nós estamos aqui 18h30. Então, incomodando aqui, incomodando, ah, incomodando as pessoas, né? Mas quem não gosta não acompanha, né? Até vou ligar a luz aqui que tá escurecendo, né? Ficar um pouquinho mais clara aqui a resolução. Então, meus caros, segunda-feira, é, nós estamos. Aqui o Jackson está dizendo boa tarde, né? Boa tarde para o Jackson. Nós estamos já passando da metade do mês de janeiro de 2019. Primeiro ponto que eu queria discutir aqui não tem nada a ver com o que a gente sempre debate, mas é a questão do início dos campeonatos estaduais de futebol masculino, não é? Eu tenho uma visão é, diferente, né, de que algumas pessoas do campo da esquerda na relação com o futebol, né? Eu acho que o futebol, enquanto passionalidade nacional, enquanto organização do espaço nacional, ele tem um fator, inclusive econômico, né, de projeção dos municípios brasileiros, e, e eu sou um defensor dos investimentos no esporte, né? Ah, o João Braga aqui, estamos junto, o João Luz Braga, né? Então, meus caros, sou um defensor do futebol nacional, né? E sou um defensor também dos campeonatos estaduais e sou um defensor daquilo que especialmente a presidente Dilma iniciou, que é os investimentos também nas equipes, que é forçar, né, os clubes de futebol a ter um campeonato nacional de futebol feminino, né? Então, a Caixa, enquanto patrocinadora, a TV Brasil era transmissora, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Alguns clubes de futebol é, das equipes tradicionais, né, como é o caso do Corinthians, do Flamengo, agora o Internacional, o Grêmio, né, enfim, passaram a montar essas equipes. Há uma participação de público ainda muito pequena, né? Quem se destaca é o Iranduba, né? O Iranduba, o time de futebol do município homônimo, né? Iranduba fica na Grande Manaus e que é um time que tem projetado, né, de maneira impressionante, né? Os maiores públicos da Arena da Amazônia são do time de futebol do Iranduba, né? Mas por que eu falo que o futebol por que eu polemizo a questão do futebol? Sempre pego o exemplo do jogador de futebol Paulo André, que é um jogador, um zagueiro, né, que hoje joga no Atlético Paranaense, com uma projeção de liderança, né, dos atletas de futebol enquanto trabalhadores, né? A gente sempre esquece, né, e pensa, né, o futebol a partir apenas do viés dos grandes clubes brasileiros, né? E dentre os clubes brasileiros o eixo Rio-São Paulo, dupla Grenal, Cruzeiro, Atlético Mineiro, dos grandes salários, dos jogadores que recebem 600, 700 mil reais, dos jogadores que se projetam para jogar nas grandes ligas do futebol europeu, ou que agora passam a jogar no futebol chinês, em alguns lugares do mundo árabe, né? É, em que o futebol se mescla, talvez, com a lavagem de dinheiro, não é? E com o fomento, né, da concepção das grandes empresas, das grandes potências transnacionais capitalistas, não é? Mas a gente não pode esquecer que o futebol, enquanto processo agregador, ele é muito mais do que isso. E no caso brasileiro, que a gente sempre fala, né, o país do futebol, e aqui estou polemizando, problematizando o futebol masculino, não estou nem falando dos outros esportes, né, semiprofissionais às vezes, ou do futebol feminino. Eu estou falando do futebol masculino, aquilo que a gente sempre se vangloria, né, do ponto de vista, de ser o país do futebol, mas o que acontece é que a maior parte dos jogadores brasileiros, mais de 90% com certeza, são pessoas que vivem com 2, 3 salários mínimos ou menos do que isso. Inclusive trabalhadores que precisam de uma segunda jornada de trabalho.
que são contratados de maneira semiprofissional, recebendo aí um salário mínimo, e que completam a sua renda familiar precarizada, precarizada do ponto de vista dos contratos, que são contratos de muito risco, não é? Tendo que completar a sua jornada de trabalho trabalhando em outras profissões, como operários, como garçom, enfim, uma série de outras profissões que fazem completar as suas rendas familiares. E há alguma voz corrente em alguns setores é, da imprensa esportiva brasileira, e aí eu não estou falando apenas das filiadas da Rede Globo, né, Sport TV, Premier, vamos falar todas, né, ESPN, Fox, enfim, que problematizam, né, essa questão do fim dos campeonatos estaduais de futebol, né, uma espécie de futebol raiz ser destruído. Então, tem muitos atletas de futebol que o único salário garantido que eles possuem é esse contrato que dura, geralmente aí do fim de dezembro, início de janeiro, até maio, que é quando terminam os campeonatos estaduais. E aí eu estou falando de uma gama de clubes de futebol, né? A maior parte dos clubes de futebol que não tem um calendário anual, né? Porque o calendário anual ele está muito claro nas séries A e B, né? Que você segue do início ao fim do ano. Aqui a Vanusa está falando que ela faz parte de um grupo de torcedoras corintianas e que tem conquistas importantes através do futebol. A Gaviões da Fiel surge, né, num contexto de luta contra a ditadura, né? A democracia corintiana, digamos assim, como um todo, ela é um movimento que envolve jogadores é, e, e também a torcida, no caso, né? Aqui ela está falando das mulheres, né? Parabenizar então essa ação. Veja bem, eu estava falando então ah, ela tá dando aqui um link, né, no caso, né? Tá, tô acompanhando aqui, por isso que eu me perco às vezes, tá? Eu olho para uma tela e olho para o comentário ao lado. Na verdade, então, assim, esses jogadores dos clubes pequenos, eu tô falando aí de Brusque, aqui em Santa Catarina, Marcílio Dias, Guarani da Palhoça, no Rio Grande do Sul você pega o São Luís de Juí, o Glória de Vacaria, o Ipiranga de Erechim, é, até mesmo aí, mesmo por vezes, até o Brasil de Pelotas, que agora está na Série B, mas há uma oscilação do ponto de vista das trajetórias e das histórias desses clubes de futebol. Então, a ideia do jogador ser percebido como um trabalhador e não uma celebridade, né? Uma celebridade, a gente pegar um mau exemplo, por exemplo, do Neymar, né? Enquanto trabalhador, uma grande parcela desses trabalhadores eles têm um contrato super precarizado que fica na mão, por vezes, de pessoas desonestas, né? Infelizmente, alguns empresários de futebol são desonestos, né? E que levam uma vida extremamente complicada do ponto de vista financeiro, tendo que viajar de um lado para o outro, né? Atrás de um contrato precarizado, às vezes não recebe salário, enfim. E esse produto futebol ele está muito esgarçado, né? Concentrado, né, nos grandes clubes de futebol brasileiros, né, que ficam com boa parcela dos recursos, né, dos recursos das cotas de TV. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é recurso privado, né, porque as emissoras de TV elas são emissoras privadas. Enfim, é verdade, mas a concessão ela é pública. E nós temos uma série de patrocínios públicos, não é? Inclusive, muitos dos estádios elas são estruturas públicas, né? Aqui a Chapecoense, por exemplo, o estádio Arena Condá, aqui na nossa região, a Arena Condá, o Índio Condá, é um estádio que pertence à Prefeitura Municipal de Chapecó. Muitos dos estádios, mesmo sendo estruturas privadas, quando foram construídos, foram concessões de áreas públicas para a construção daquele espaço. Tiveram recursos públicos na construção daquele espaço. As loterias concedem parcela disso para os clubes de futebol. O Profut, que é uma grande iniciativa da presidente Dilma, né, que era avisar os clubes de futebol pagar as suas dívidas, inclusive suas dívidas com o INSS, com a Previdência, né, com dívidas trabalhistas, passivos trabalhistas, milionários, né,
dizem respeito a um interesse público, né? Nós temos, inclusive daí, eu estava falando, né, da Caixa, por exemplo, né? A Caixa viabilizou o Brasileiro de Futebol Feminino, mas ela patrocinou, enquanto empresa estatal, também clubes de futebol, é, na camisa dos times masculinos, né, e dos grandes clubes de futebol brasileiro, né, uma forma de você causar uma publicidade importante, digamos, para o banco, né, nas camisas do Flamengo, do Corinthians, do ABC, da Chapecoense, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do CSA, do Goiás, enfim, tem uma gama do Vasco, né, tem vários clubes de futebol brasileiros que foram patrocinados pela Caixa, né, uma iniciativa que começou ali no governo da presidente Dilma, né, e que ajudou a fomentar o brasileiro de futebol feminino, né, hoje nós temos 2 séries, né. Mas aí, então, o que tem a ver o Paulo André, aí o início dos campeonatos estaduais e os jogadores de futebol que, em sua maioria, recebem baixos salários, né, e que tem um contrato precarizado e que dura 4 meses do ano e que no restante do ano, sem ter um calendário estabelecido, não passa a ser um problema para a vida deles, né? Vamos supor, o sujeito vai jogar no Brusque, né? Joga o campeonato estadual, vamos dizer que o Brusque aí paga um salário relativamente razoável, digamos, para esse jogador, né? Que ele ganhe 8 mil reais, né? Vamos supor, vamos pegar essa hipótese. E ele vem lá do Maranhão, por exemplo, jogar em Brusque, leva a sua família, vive aí com a sua família, né? Esposa e um filho, vamos supor, pegar um exemplo, né? Mas esse contrato dele vai até abril, terminou maio, digamos, termina o campeonato estadual, o Brusque não fica em nenhuma competição nacional. Vamos imaginar essa, estou pegando só esse exemplo, né? Esse sujeito, ele corre um risco muito sério de ficar o restante do ano sem receber um salário, se ele não conseguir um contrato com alguma equipe que disputará outras competições. Aí tem uma questão muito mais séria, porque a carreira de um atleta de qualquer modalidade esportiva, geralmente dos esportes de alto rendimento, né, você tem uma vida de carreira muito curta, seja no futsal, seja no handball, seja no vôlei, seja na natação, seja no tênis, né, seja no atletismo. A vida do ciclismo, né, elas são vidas curtas, de alto desgaste físico, né, no esporte de alto rendimento, e que pode levar o sujeito a ter uma lesão grave que abrevia ainda mais cedo essa carreira, né? Então, assim, do ponto de vista do Paulo André, enquanto líder, né, enquanto jogador, enquanto líder, mas passando também por sujeitos como o ex-goleiro Dida, como o zagueiro Juan, que jogou no Flamengo, no Inter, na Roma, o Rui, lateral direito, que chegou a ser do Grêmio, né, chamavam de Rui Cabeção, enfim, e o Alex, né, ex-Palmeiras e Cruzeiro, né, e Seleção Brasileira, Meia Alex, esses sujeitos, eles organizaram um movimento chamado Bom Senso Futebol Clube, né, que visa causar um processo de democratização do futebol brasileiro, porque se tem um vício da ditadura que existe no futebol brasileiro, é a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, né, o símbolo das marchas contra a corrupção das escolas padrão FIFA, né, enfim, aquela lorota que começou em junho de 2013 e que foi incorporada nos processos do MBL, do Vem Pra Rua, enfim, que culminaram no golpe contra a presidente Dilma, né? A CBF, na verdade, nada mais é do que um resquício da ditadura, né? Tem até coronel, né, na presidência, né? O Marinho era o vice do Maluf, por exemplo, né? Vice-prefeito do Maluf na época da ditadura. O Ricardo Teixeira herda do João Avelange, né? Do qual ele é genro, né? Todos os vícios da CBD, né, que era a Confederação Brasileira do Desporto, com o João Avelange lá na ditadura, né, um aliado da ditadura, né, os dirigentes de futebol, com alguma mudança em alguns locais, mas eles são extremamente autoritários, né, exemplo disso é a posição do Petralha, né, o presidente do Atlético Paranaense, que fez os jogadores usarem uma camiseta que acabou virando uma espécie de apologia a candidatura do Bolsonaro, e que o Paulo André se negou, né? Foi o único jogador que entrou sem, né? Mesmo sendo um funcionário, né? Que de certa forma estava percebendo uma espécie de cabresto, ele se negou a fazer isso, né? Mas o Bom Senso Futebol Clube tem uma questão muito interessante que eu quero terminar essa reflexão para continuar a discussão, né? Que eu já estou gastando um bom tempo nisso, que é
que é justamente a ideia de um calendário anual para todos os clubes de futebol. Particularmente, eu não acho que o futebol, os campeonatos estaduais precisam ser extintos. A questão é que eles precisam ser mais curtos, não é? Os grandes clubes, esse hiato que há entre os grandes clubes, entre, por exemplo, a dupla Grenal, jogar o Campeonato Gaúcho contra o São Luís, como o Inter jogou, o Grêmio ontem, e que jogaram com os times reservas, e nem apresentando um grande futebol, no caso do Inter, e que vencem, né, com o time reserva, o Grêmio goleou o Novo Hamburgo, né, também, ou Pelotas, ou aqui em Santa Catarina, não há exatamente um grande hiato, mas é possível que os dois da capital, Avaí e Figueirense, o próprio Criciúma, a própria Chapecoense, hoje eles têm uma certa diferença de investimento, de qualidade técnica, de processo de preparação na relação com o Marcílio Dias, com o Brusque, com o Inter de Lages, enfim, em outros campeonatos aí jogou o Guarani da Palhoça, o Hercílio Luz, né, enfim, lá de Tubarão. Mas você não pode negar, né, não pode negar a estas cidades importantes do país e que haja um calendário, né? Que esse calendário, do ponto de vista da história, da tradição e tal, ele pode ser um campeonato estadual. Ele pode, um campeonato estadual, ficar nessa fase inicial da Copa do Brasil em paralelo, na fase inicial da Libertadores em paralelo. Ele pode ficar em paralelo com a Copa do Nordeste, a Copa Verde, que são as soluções que os clubes nordestinos e que os clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo adotaram para ter uma competição com um certo chamariz, inclusive de TV, né? Mas também pensar que depois que terminam os campeonatos estaduais, que você tenha minimamente para todos os clubes do país, todos eles, uma competição nacional a disputar, que pode ser regionalizada, não há problema, mas que ela dure minimamente até o final de setembro, para que, né, você tenha pelo menos em 10 meses do ano um calendário para estes clubes de futebol. Aí depois viria processos de, tanto, vamos imaginar, o bom senso fala em série E, né, fazer uma série D maior e uma série E que englobasse todos os outros clubes. Obviamente, tu não vai poder fazer até dezembro, porque você vai ter que ter as fases que você faz os mata-mata, digamos, até chegar numa final, né? Mas você constrói uma, um calendário anual, né, para os clubes que não estão na série A e B, né? Na série C também não é um calendário. Se você vai ver, você chega num determinado período do ano que terminam as competições. E nós estamos falando aí de, né, a Portuguesa, vice-campeã brasileira de 96, em série, ela não tem uma em boa medida, ela não tem uma série para disputar, né? Ela está na série A2 Paulista e não há uma competição para disputar na sequência, né? O Remo, um clube gigante lá de Belém do Pará, né, como é o caso do Paysandu também, né, mas ele é o equivalente ao Paysandu, ele está na Série D do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Agora não tenho absoluta certeza se é a Série C ou D, ou C ou D no caso, né. O Marciano aqui está dando boa tarde para ti também. Enfim, nós temos muita tradição. Por exemplo, se você pegar o Confiança e o Sergipe, né, lá de Aracaju, são dois clubes que têm uma torcida significativa, né? E nem sempre estão nas séries, digamos assim, com certo destaque. Confiança tem uma história belíssima, né? O Confiança é um clube que surgiu de uma empresa, né? Uma indústria têxtil que tinha lojas, enfim, que contratava os sujeitos para serem seus operários ou trabalhadores, assim, e serem jogadores. A empresa faliu, né? E o clube, os proletários assumiram, tanto é que acho que está no hino algum pedaço, né, assim, que tem o clube proletário, enfim. O Bangu tem uma história semelhante também, né, e o Bangu do Rio de Janeiro, é um clube de futebol que também já foi vice-campeão brasileiro, né, perdeu para o Coritiba, né, uma decisão no Maracanã lotadaço, né, lotadaço. O Bangu e o América, né, times do Rio de Janeiro, já foram muito tradicionais no passado, inclusive com muita torcida. E esse processo de você gourmetizar o futebol e concentrar faz com que morra a sequência das torcidas. O Botafogo, por exemplo, é um clube que com toda a tradição histórica de Garrincha, Zagallo, enfim, na história, hoje é um clube de futebol que começa a ver a sua torcida minguar. Botafogo e o Fluminense, por exemplo, são clubes que têm estádios grandes, mas que se não tiverem numa evidência não conseguem mobilizar grandes públicos, né? Você vê quando eles jogam
O Flamengo ontem, na abertura do Carioca, botou 42 mil pessoas, mas o Fluminense acho que foi 3 ou 4. Né? O Botafogo, não sei também, mas foi mais ou menos nessa linha. Você olha para o estádio assim, você vê esse vazio, né? Essa possibilidade pequena de mobilização para um jogo que eles não consideram importante, né? Que é o campeonato estadual. A torcida também faz essa conta, né? Porque também os estádios, infelizmente, eles encareceram, né? Nessa lógica do sócio-torcedor e uma espécie de transformar em espaços europeus, né, os nossos estádios de futebol. A Europa também, eu vejo na Alemanha, vira e mexe, tem protesto pelo preço dos ingressos, né, em alguns estádios de futebol, principalmente os jogos em que você tem uma projeção maior, você colocar um preço que exclui o trabalhador dessa, que é um processo de lazer também, né? Eu compreendo que você pode ter consciência política e gostar de futebol, e gostar de basquete, e gostar de beisebol, gostar de hóquei, e praticar esporte, o rugby, o atletismo, enfim, natação, enfim, as mais variadas possibilidades, né? Pois bem, essa reflexão, então, depois eu colocarei alguns links na sequência do Bom Senso Futebol Clube, para quem quer se inteirar mais, e um pouco da história do Confiança lá de Sergipe, que me chamou bastante atenção. Pois bem, segundo ponto aqui, né? Segundo ponto eu quero tratar, né? Então, que nós podemos ter a indicação de Lula para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Não significa que ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, significa que ele poderá ser indicado, que já é uma grande possibilidade, haja vista que ele está quase há um ano preso, em abril fará um ano, né? Uma certa dificuldade de quem o prendeu ter respaldo, né? Olha o silêncio do Moro, né? O silêncio é eloquente no caso, né? O silêncio do Moro fala bastante, né? Tá quieto, né? Dobrando a segurança, né? Porque foi xingado no supermercado, em Fortaleza, enfim. Os algozes do presidente Lula recebendo seus cargos, né? O presidente da Caixa, genro do Léo Pinheiro, que o delatou, o general Vilas Boas, que fez aquele tweet com uma espécie de ameaça ao STF, está recebendo cargo, né, no governo Bolsonaro. O Moro virou ministro da Justiça, mas esses delatores, eles estão... O esgarçamento, né, da moral desse povo é bastante grande, né? Eu não me apego muito com essas pesquisas de início de governo que falam a avaliação positiva está em 60 e poucos por cento, né, não sei o quê. O Lula, depois de 8 anos de governo, saiu com 87% de bom e ótimo. Se for fazer esse comparativo, né, no caso de projeção de liderança, depois de todo um processo de tentativa de desconstrução da sua liderança. Né? Eu vejo que a indicação de Lula para o Prêmio Nobel da Paz seria algo extraordinário, né, para a gente defender a democracia brasileira, né, que ela passa por um processo de esgarçamento muito sério, né, desgarçamento muito sério quando você, hoje, por exemplo, por conta de uma matéria feita o ano passado, né, em que o fotógrafo Lula Marques conseguiu printar, né, uma conversa entre o Jair Bolsonaro com o seu filho Eduardo Bolsonaro, que esqueceu da votação para presidente da Câmara, que o Bolsonaro se candidatou e fez 4 votos, e o guri playboy, desculpa o palavrão, playboy de merda, estava viajando, né, esquecendo dos compromissos dele, inclusive de que o pai dele ia ser candidato a presidente, né, para ganhar um espaço, né, digamos, midiático naquele contexto. Aquela matéria que mostra essa conversa, né, um xingando o outro, né, ali o Bolsonaro xingando o filho, né, enfim, por conta disso também vou postar depois, a revista Fórum foi processada, né, e o Lula Marques, né, isso para mim é um claro cerceamento da liberdade de imprensa, porque por mais que fosse uma conversa de foro privilegiado, eles não estavam revelando uma amante, não foi uma coisa meio tabloide inglês aí de sensacionalismo. Não, eu estava tratando de algo que diz respeito ao interesse público. A eleição de presidente da Câmara, né, numa conversa entre, por mais que fosse o pai e o filho, eram 2 parlamentares. Então é interesse público. Né? Isso é assustador. Né? Isso é assustador. Tão assustador e tão vexaminoso, né, para o país, tão vexame para o país no mundo, né, que a BBC
faz essa matéria, What Happened to Brazil, que tem uma série de 13 episódios e todos podem assistir. Aliás, acho que todos devem assistir. É muito bem produzida, né, em parceria com a Rede TV, se não me falha a memória. O Kennedy Alencar, que talvez é um posto de dignidade no jornalismo brasileiro, né? No terceiro episódio, né, da BBC, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que eu tenho para mim que foi o cérebro, né, desse processo que culminou com a prisão do presidente Lula, né? Por trás da prisão do presidente Lula está a ação de Rodrigo Janot, mas ele dá a entrevista criticando o fato de Moro ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E mais do que isso, inclusive ele fala da questão de se porventura for ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal, que isso derruba a credibilidade da Lava Jato. Se ele fala isso para um canal estatal inglês, que tem toda a projeção que tem, né, a BBC é transmitida por assinatura, né, a Sky, por exemplo, tem, a BBC, acho que, se não me falha a memória, na Claro também tem, na NET não tenho certeza, né, mas transmite para vários lugares do mundo. E pela internet o alcance é muito grande, a projeção da BBC é muito grande, né? Significa dizer que está fazendo água, né, na projeção internacional. Hoje você, por exemplo, tem o Fórum Econômico em Davos e o Bolsonaro se esconde, não aparece. Os jornalistas estrangeiros ficam espantados, né? Como que o sujeito que é presidente da 7ª maior economia do mundo, né? Que de certa forma desperta uma certa curiosidade, né? Um sujeito que se elege presidente falando um monte de bobeira, mas enfim, que supostamente seria a ascensão de uma direita conservadora, não é? Eu diria extremista, né? Mas enfim, se eles não gostam do termo, então vamos usar o termo direita conservadora. O rapaz se esconde, não aparece. Mais do que isso, o Trump não aparece no Fórum Econômico em Davos. É um certo receio, né, de aparecer na fotografia, né? Eu já vejo, por exemplo, assim, alguns setores militares, né, fazendo algumas críticas. O próprio o general Heleno, né, que é um dos gurus aí dessa turma, né, batendo, né, já no Flávio Bolsonaro, né. Então é por isso que eu acho que o pai se esconde, no caso, né. É por conta das ações aí do MP do Rio, né, sobre as movimentações bilionárias do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, né, quando o deputado estadual do Rio de Janeiro, Queiroz, né, motorista, e hoje a Globo está fazendo mais uma matéria dizendo que ele se escondeu numa das favelas dominadas por uma das milícias mais antigas, né, então a insinuação da Rede Globo já eu que não estou falando, né, mas do processo que já vira quase como uma insinuação no caso, né. É muito estranha essa história, por mais que já parece que um ex-jogador de vôlei de praia aí confirmou uma venda de um imóvel, que esse pagamento teria partido daí, né, essa movimentação do Flávio Bolsonaro, né, dos 100 mil reais em 48 depósitos em não sei quantas horas aí, 3, 4 horas, enfim, não saberia precisar assim por pormenores, mas assim, a história é estranha. Mas aí é mais grave, né? Porque chega no Queiroz, o Queiroz era assessor, a filha do Queiroz era assessora do Bolsonaro, que registrava o ponto, mesmo ela não estando em Brasília, né? Ela era personal trainer no Rio de Janeiro, né? Enfim, como é que ela fazia essa jornada, muito embora ser assessor parlamentar no Estado também é um trabalho, digamos assim, mas minimamente para você visitar bases eleitorais, para você levantar demandas da sociedade, enfim, isso seria o trabalho de um assessor parlamentar. Se ela dá um duplo expediente, qual é o horário, digamos, para você trabalhar na política, né? Pois bem, eu acho que é um pouco isso, né? Eles tentam se esconder numa mídia chapa branca, né, que está de olho nas verbas publicitárias, especialmente o SBT e a Globo. Ouvi dizer que a entrevista do Boris Casoy na Rede TV também foi, assim, uma entrevista chapa branca, né? Mas o maior canal de TV que não participou do Butim, né, tá baixando porreta. Então, até tem uma briga assim, porque a Rede Globo desagrada tanto a extrema-direita como a esquerda. A esquerda tem todas as razões do mundo porque de não gostar da Rede Globo pelo jornalismo seletivo, de produzir o ódio, de plantar e disseminar o ódio, né? E que esse ódio foi colhido por essa figura abjeta, né, que é o Bolsonaro. Tem até uma brincadeira aí na rede social que
a enquete, né, na briga entre Bolsonaro e Globo, de que lado você fica? Mais de 90% das pessoas fica do lado da briga, né? Pelo menos essa é a brincadeira dessa enquete, né? Pois bem, essa é o panorama, né? Então, que eu vejo de um governo que já se cogita, né? Assim, ter uma brevidade, assim, existe, o Nassif fala já, Nassif, né? Do GGN, né? O blog, o jornalista Luiz Nassif fala no xadrez do fim de Bolsonaro, né? Alguma coisa assim, o título da matéria dele. Podendo, né, digamos, a gente ter um governo do General Mourão, né? Mas de qualquer sorte, a vida do trabalhador brasileiro não será nada fácil. Não dá para se enganar com essa coisa, a Bolsa de Valores bateu o recorde histórico. Tchê, para você que é trabalhador e pobre, me desculpe, mas você tá vendo o especulador ganhar dinheiro. Muitas vezes, inclusive, em cima da sangria do trabalhador. Como é que vem a sangria do trabalhador? O Temer, articulado com o Bolsonaro, e sancionado então pelo Bolsonaro, com primeira medida, cortou R$ 8 de salário mínimo. Tá? Aqui o Olinto está dizendo que o papel do Moura é jogar sujeira para debaixo do tapete e ele acha que vai faltar tapete. Um deputado do baixo clero, né? E gravitando em partidos, assim, né? Geralmente ganhar dinheiro, né? Inclusive aumentar patrimônio e botar todos os filhos na política, tem alguma forma, né? Eu acho que Queiroz é a ponta de um iceberg, no caso, né? Que provavelmente envolverá outros setores, né? Essa questão do financiamento empresarial para a disseminação das fake news, né? Nas correntes do WhatsApp, né? Talvez aí a gente vá envolver o próprio Luciano Hang da Van, né? Quando a gente falou do Brusque aqui, né? Estamos falando do Luciano Hang. Daqui a pouco Salim Matar, né? Da Localiza, que assumiu o cargo no governo Bolsonaro ali é a Secretaria de Desestatização e Desinvestimento. Que loucura isso, né? Na contramão do mundo, esse ultraliberalismo escroto, né? Que na Argentina, os dados aí mostraram, né? Que o Macri empobreceu os argentinos, né? E a gente tá adotando essa postura belicista, né? De tentar dar um golpe de Estado na Venezuela, né? Inclusive, nessa madrugada, o exército venezuelano prendeu alguns insurgentes, né? Que estavam tentando tomar alguns quartéis, né? Belicista, capacha do interesse do Trump, né? Via Steve Bannon, que fez toda essa campanha mentirosa, né? De rede social, enfim, e capacha no sentido de defender os interesses dos ricos, não é? A reforma da Previdência, não vou tratar disso porque eu já estou falando bastante, a reforma da Previdência é terrível para o trabalhador brasileiro, do ponto de vista. Olha como é escroto, né? Você retira os militares do processo da Previdência. Os militares respondem por basicamente metade do custo previdenciário, né? E eu acho engraçado, né? Porque as pessoas falam, é melhor, o Bolsonaro, inclusive, disse isso, né? Melhor ter emprego precarizado do que não ter emprego. Eu fico espantado, porque até 2014, primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil tinha uma das menores taxas de desemprego do mundo. A gente tinha crescimento econômico, que às vezes diziam que era um pibinho, né? Mas mesmo nos períodos de crise, 2008, 2009, crescimento econômico, todo mandato, toda a normalidade democrática dos governos Lula e Dilma, você teve crescimento econômico, redução da desigualdade social, não na curva que se necessitava, né? Inclusão pelo consumo, que fazia o consumo interno manter o PIB sempre em crescimento, né? Mas nesse sentido você gerando emprego, né? E fazendo com que as pessoas fossem incluídas nos programas sociais, nos programas habitacionais e tal, e que o país continuasse se desenvolvendo, tendo desenvolvimento econômico e social. Os indicadores sociais também melhoram, né? O hiato disso se passa pelo golpe de Estado, não é? Aliás, no documentário da BBC eles tratam um pouco disso, né? Eles acabam dando uma certa ênfase, né, de como o Brasil regrediu, né? O golpe fez o Brasil regredir. Hoje figuras como Aécio Neves, Temer, que agora uma das últimas medidas foi dar um refis gigantesco, né? Um refis gigantesco, né? Não,
digamos assim, não vou passar pano também para o governo do presidente Lula, lá em 2008, 2009, agora não me falha a memória, o presidente Lula também fez um refis bastante grande. Mas ali nós estávamos no meio de uma crise do capitalismo central gigantesco, né? E que você precisava dar um novo fôlego para as empresas brasileiras. Posso estar errado? Eu até acho que é uma medida errada, mas do ponto de vista. Também não dá para acusar o Lula de comunista, não é? Ele estava ajudando empresas capitalistas a ganhar um fôlego de caixa do ponto de vista de uma crise do capital e para tentar passar. O Lula dizia que era uma marolinha, né? E de fato, naquele contexto, o Brasil viveu 5, 6 anos, enquanto Espanha, Portugal e tal estavam arrebentados, não é? O Brasil foi sentir isso em 2015, 2016. E possivelmente o Brasil iria sentir de maneira muito mais branda se a normalidade democrática tivesse sido respeitada. Então, a Lava Jato de Curitiba tem um papel preponderante no desmonte da indústria naval, no desmonte das grandes obras estruturantes que paralisaram, né, das construtoras, do Polo Naval de Rio Grande, da indústria petroquímica, do rebaixamento da Petrobras, do ponto de vista de grande empresa que ela havia se projetado. E eu não estou dizendo que não há erros, eu não estou dizendo que não houve uma corrupção, um processo de corrupção histórico que se manteve, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tinha um cenário, né, extremamente positivo e que foi demolido. Todo mundo aqui conhece, por exemplo, a Volkswagen, a Bayer, a Oit, a Lufthansa, né, essas grandes empresas alemãs. Essas grandes empresas alemãs foram fundadas pelo regime nazista, por Adolf Hitler, no governo do Adolf Hitler. O regime nazista foi derrubado. Os principais líderes que conseguiram ser capturados foram presos e, naquele cenário, executados, não é? Mas as empresas fundadas pelo nazismo continuaram a ser investidas e hoje elas são grandes multinacionais que levam a Alemanha, digamos, em potência, né? No setor automobilístico, no setor químico, não é? Você não destruiu a Alemanha, você destruiu o nazismo, você instituiu um novo regime. A Lava Jato, ela não só esgarçou a democracia brasileira, como ela causou desemprego. A Lava Jato, eu tenho uma visão muito crítica da Lava Jato, porque na verdade os corruptos de fato, que são as grandes corporações empresariais, muitos deles foram para casa com a grana deles. Com a grana deles. E, aliás, quando saiu todo esse episódio do Flávio Bolsonaro, correram ali lançar alguma questão do Palocci em relação ao Lula. De novo, sem provas. Depois as pessoas não sabem por que o Lula vira ídolo, né? Vira herói nacional, né? Pois bem, aqui a Janete está falando, está dizendo boa tarde, boa reflexão. O Olinto está falando que as mídias burguesas estão brigando e atacando para ver quem fica com a maior fatia das verbas. Não tenho nenhuma dúvida. E a Globo não participou ainda do Putin. Né? Ela perderá recursos nesse cenário. Ela sacou isso. Aliás, a vinda da CNN Brasil, né, patrocinada pela MRV, que é um dos proprietários, o dono da MRV, Rubens Menin, apoiou o Bolsonaro, com o Douglas Tavolaro, que é da Record, no caso, como diretor. Tá ficando claro, né, qual é a posição. A CNN nos Estados Unidos bate no Trump, mas aqui no Brasil ela tem cara que será uma espécie de imprensa chapa branca, não é? E para fazer contraponto à Globo, né? Porque o nome CNN tem um peso nesse cenário, né? Pois bem, o refis é privilegiar e legalizar os maus pagadores e recolhedores de recursos públicos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu não tenho nenhuma dúvida de que alguns enfrentamentos deveriam ter sido feitos também nos governos progressistas. Porque, assim, você protela pagar os seus impostos, você tenta sonegar, né, no fim, e aí esperando ali na frente, né, um processo a legalização dessa safadeza, no caso, né? Tu pode até reclamar da carga tributária brasileira. Pode reclamar, não vejo nenhuma dúvida disso, mas ela está aí estabelecida. Ou então a gente segue as regras ou não segue, né? Porque daí como que fica o empresário correto, né? Aquele que tenta pagar em dia, né, todos os seus tributos. Vamos pegar o caso do IPTU. O cara que tem um terreno aqui em Chapecó, em Batambu, em qualquer município, ele tenta pagar antecipado para conseguir o desconto, né? Mas aí o sujeito que tem 40 terrenos, ele não paga.
porque ele sabe que lá na frente, esse dinheiro que ele vai poupando, ele vai poder comprar mais alguns terrenos e lá na frente ele vai ter um prefic aqui em Chapecó, né, um tempo atrás, se usou o termo prefic, não um refis, né? Então você valoriza o mal pagador, né? Eu vejo sempre essa contradição, inclusive nos governos de esquerda, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhum problema, inclusive, de dizer que isso é uma contradição, porque essa é uma contradição do capital, de quem tem mais querer mais, né? E daqui a pouco está reclamando do Bolsa Família, que mata a fome da família humilde, no caso, né? É muito fácil, né, de você chamar de vagabundo, né, o sujeito que ganha R$ 70 no Bolsa Família, né? Mas é difícil de você chamar de vagabundo o sujeito que tem um refis de 47 bilhões, que dá metade do orçamento do MEC, por exemplo. Só para você ter uma ideia, né? Pois bem, meus caros, a reflexão era um pouco nesse sentido, né? Já tem bastante tema para hoje. Travou aqui, né? Tinha dado uma travada aqui, né? Estava dizendo que nós já falamos bastante, né? Bastante. Teriam alguns outros temas para serem citados, né? Mas já passou de 40 minutos, né? O tempo do vídeo, né? Eu espero que tenham gostado. Eu gosto também das contribuições, não é? E nas segundas-feiras, quando conseguir, quando me organizar, eu pretendo sempre usar isso porque, por mais que o alcance seja pequeno, também é uma forma de a gente disseminar, né, algumas reflexões, né, que não são jornalísticas, a minha área de formação é geografia, com mestrado em história, né, algumas reflexões sobre a história, sobre a política. Hoje eu falei também do futebol, né, da abertura dos campeonatos estaduais. Ah, mas é um pouco de preocupação, né, com o horizonte do Brasil. Um abraço a todos.